Oi, irmãos, amém? Bom, eu sou a Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo uma mensagem que eu tenho lido o livro de Jeremias. Eu estou no capítulo 10 hoje e eu costumo, às vezes eu leio por capítulo, às vezes eu leio de acordo com o tema, né, que tem ali dentro do capítulo. E o livro de Jeremias tem falado muito ao meu coração. Uma mensagem que tem ardido muito no meu coração, que o Senhor tem ministrado muito na minha vida, é sobre o Senhor. E principalmente sobre o pecado de Israel, sobre os ídolos que Judá e Israel tinham. Bom, irmãos, eu peço a você que, se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gostar. Amém? Bom, eu vou estar lendo aqui uma passagem, mas conforme eu for me lembrando, eu vou falando outras, assim conforme for. Aqui em Jeremias, capítulo 4, vai dizer, versículo 1, vai dizer assim: O Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então, sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. E todas as nações pedirão que eu os abençoe e elas me louvarão. Agora vamos para o 4. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração. Senão, a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Aqui esses versículos têm como tema a volta a Deus. Jeremias praticamente fala sobre isso, arrependimento. Fala sobre o castigo de Deus sobre o povo de Israel, convidando eles a se arrependerem. Que o Senhor, ele é um Deus bondoso, misericordioso, mas ele também é justiça. O Senhor, ele não deixa o seu povo imune, ele corrige, porque é como um pai. Um pai que ama o seu filho, ele corrige. Assim é o Senhor corrigindo Israel. E o Senhor está dizendo, se forem para voltar, voltem para mim, não para os ídolos. Voltem para mim, Israel. Voltem para mim. Se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. Jeremias capítulo 5, versículo 21. Prestem atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor, por que vocês não me temem? Porque não tremem na minha presença? Foi eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração, precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer a Deus, que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. Em Jeremias capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim: Vocês têm cometido todos esses pecados que eu falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam, sou eu, o Senhor, quem está falando. No versículo 23 de Jeremias 7 vai dizer: Mas o que eu ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Diz que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção, nem me obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês, mas vocês não lhe deram atenção e nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Os versículos que o Senhor ministrou no meu coração.
E uma das coisas que mais temos visto no nosso meio são pessoas que têm preferido os ídolos, que têm amado mais coisas do que o Senhor, amado pessoas acima de Deus. O Senhor está dizendo: por que vocês não tremem diante da minha presença? Porque toda vez que você vai ao culto para me adorar, não existe mais sinceridade. O Senhor está dizendo, é como Isaías cita, ele vai dizer assim: o povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não existe sinceridade. Uma das coisas que mais tem acontecido dentro da igreja é que muitos não têm sido sinceros ao Senhor. Muitos estão ali trabalhando para o Senhor. Não estão conhecendo aquele Deus. Sabe, Paulo, quando ele visita Atenas, ele fica naquela cidade que era cheia de ídolos. E, se eu não me engano, é em Atos capítulo 17, e lá vai dizer a respeito dos atenienses, eles eram cheios de ídolos, e ali Paulo ele observava, ali havia muitos altares, muitas imagens, muitos ídolos ali naquele lugar, tinha muita religiosidade. Mas ali Paulo ele estava observando e ele viu um altar que estava escrito assim, nesse altar: ao Deus desconhecido. Quantas das vezes nós temos dentro do nosso coração um altar escrito ao Deus desconhecido, porque não conhecemos o Senhor. Só conhecemos de ouvir falar, mas nunca tivemos experiências com o Senhor. Nunca tivemos algo real com o Senhor, e o Senhor está dizendo: é hora de voltar para mim. Povo do Senhor, igreja do Senhor, voltem para Deus. É hora de voltar. É hora de voltar ao primeiro amor, como Jesus falou sobre a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2. Lá vai dizer sobre Éfeso. Éfeso era paciente. Eles sofreram as perseguições, permaneceram de pé, faziam tudo muito bem, mas o Senhor vai dizer: mas eu tenho uma coisa contra ti, Éfeso, porque você deixou o primeiro amor. Volte aonde você caiu, conserte. Sabe, o Senhor está dizendo, igreja do Senhor, volte ao primeiro amor. Volte à primeira essência. Volte, porque muitas das vezes nós temos ídolos, amores que nos afastam do Senhor. Muitas coisas acabam nos tirando da sua presença, seja um trabalho, seja escola, faculdade, seja simplesmente qualquer coisa. Muitas das vezes o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, qualquer coisa que nos afaste da presença do Senhor. Muitas das vezes nós acabamos perdendo muito tempo com coisas terrenas. Corremos atrás de ilusões e esquecemos daquilo que é eterno. Eu criei uma frase que diz assim, que Deus é soberano. Aos nossos olhos carnais, Ele é invisível, mas para aqueles que o buscam de todo o coração, Ele é real. O Senhor é real para aqueles que buscam lá no seu quarto. O Senhor te vê no secreto. Porque você parou de orar. Porque você parou de buscar. Porque você parou de jejuar. Porque você parou. Ou muitas das vezes você diz, mas todo dia eu leio a palavra, todo dia eu oro. Mas porque não tem sido como antes? Porque perdeu a intensidade? Porque você deixou se levar pelas coisas desse mundo? Porque você começou a viver no automático? O Senhor está dizendo, eu sinto saudades. Saudades. Eu não quero, filha, ou filho, o Senhor está dizendo para ti hoje, eu não quero religiosidade, eu não quero cerimônia, eu não quero simplesmente que você cumpra um ritual, sabe? O Senhor ele não quer que você prenda ele numa caixinha de religião, o Senhor quer ter intimidade contigo, o Senhor já está farto das tuas desculpas, e o Senhor está dizendo, volta para mim, muda a tua vida, seja transformado, filho, te arrepende do teu pecado, volta para mim, o Senhor diz, porque o Senhor Jesus está voltando, irmãos, e o Senhor irá nos recompensar de acordo com as nossas obras. Eu pergunto, se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem oferecido para Ele? Será que realmente você tem se dado completamente? Porque isso é algo que eu penso muito. Eu digo, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque meu amor se esfriou. E realmente, nosso amor por Deus se esfria, por mais que eu
falar de mim, né? Eu tenho uma intimidade com Deus, eu estou sempre ali tendo intimidade, mas não sei porquê, mesmo assim eu sinto que o meu amor se esfria. Eu sinto que começo a ficar no automático e acabo deixando de realmente me entregar. E uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, que eu tenha sede, gere em mim fome, gere em mim sede pela Tua presença, que eu queira mais. Que não seja um amor fingido. Hoje mesmo eu falei para Deus, eu disse, Pai, que meu amor não seja um amor fingido com palavras. Que minhas orações, se eu estou cansada das minhas orações, serem orações repetidas, cansativas. Eu quero orações verdadeiras, eu quero ser sincera, eu quero ter intimidade, eu quero Te conhecer. E que o meu coração arda novamente. Eu digo a vocês, orem assim, diga, Senhor, que o meu coração arda outra vez pela Tua presença. Se por acaso eu me deixei levar pelas coisas deste mundo, Senhor, que eu volte. E o Senhor está dizendo, por que você não treme mais diante da minha presença? Sabe que existem filhos de Deus e são desviados dentro da igreja, porque querem servir ao Senhor. Muitos têm vivido de obras. Muitos têm achado que vão ser salvos por obras. Outros têm tido medo do Senhor e por isso que têm ido aos cultos, por isso que têm ido para a igreja, por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por medo de ir para o inferno, ou simplesmente ver o Senhor como um Deus mau e que vai condená-lo a qualquer momento e vai lhe castigar. Sabe, o Senhor Jesus, Ele veio para que nós viéssemos ser salvos, não pelas obras, mas pela graça. Eu digo para você, Deus, Ele não é um Deus mau. O Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, que está pronto a te perdoar a qualquer momento em que você disser, Pai, eu estou arrependido, eu quero me arrepender, eu quero mudar, Senhor. Eu quero voltar a ser Teu filho realmente. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero ser como uma noiva apaixonada. Senhor, seja meu noivo e eu serei a Tua noiva. Vamos voltar. Porque os ídolos, na palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele é representado como o noivo, como o esposo. E Jerusalém, ela é representada como a noiva, como a esposa adornada. Mas acontece que essa esposa que Jeremias cita estava corrompida pelos seus pecados, pela idolatria. Eles adoravam a Baal, eles ofereciam seus filhos como sacrifício. Eles estavam preferindo deuses que não têm vida, que estão mortos, vazios, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam, boca, mas não falam, que têm pés e mãos, mas não andam, sabe? Não fazem nada, nem bem nem mal. Enquanto o Senhor está ali de braços abertos, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Rei eterno. Você não vai encontrar isso nos seus amantes. Sabe que amantes são esses? É o pecado. Muitas das vezes você está sendo amante do pecado, você está traindo, você tem tido ídolo no seu coração. E o Senhor tem dito, você está me traindo, você está me trocando por outras coisas. Sabe, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser só dele. O Senhor quer que nós venhamos ser exclusivos, separados para Ele. Somos a geração eleita, sacerdócio real. Aleluia. Aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim, ó Senhor Deus diz, povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável. Sabe, por mais que seja Antigo Testamento, levando para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, o Senhor está dizendo, ó Igreja do Senhor, eu quero te aceitar como uma filha e lhe dar uma terra agradável. Eu quero te dar quero lhe dar um lugar, quero te dar uma morada celestial. A terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e nunca mais me abandonaria. Há quanto tempo você não chama o Senhor de pai? Há quanto tempo Deus não é mais o seu pai? Há quanto tempo você tem deixado o Senhor? E aqui vai dizer, mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão,
porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo, volte, e eu vou curar a sua infidelidade. Eu vou te curar, eu vou te restaurar. Não tenha medo de voltar para o Senhor. Não ache que o Senhor não será capaz de te perdoar. Nós somos perdoados porque merecemos. É o contrário, é porque não merecemos. É pela graça. Eu quero dizer para você, conheça Cristo. Se orgulhe de conhecer a Deus. De conhecer. Não se orgulhe de ser sábio, de ser rico, de ser forte. Mas se orgulhe de conhecer a Cristo. Paulo, lá em Filipenses, eu não me lembro exatamente o capítulo, mas eu acho que é o 3, que vai dizer que Paulo deixou tudo como perda, comparado a conhecer Jesus. Ele largou tudo como se fosse um lixo, ele descartou tudo, porque o tudo dele virou Jesus. Que o seu tudo seja Cristo. Então, meus irmãos, conhecer a Cristo, conhecer a Deus é a vida eterna. Amém.